Vamos nos aprofundar em um documento que causou uma enorme controvérsia no debate entre ciência e religião, a chamada Estratégia da Cunha. A proposta aqui é mergulhar no texto original, entender por que ele foi interpretado por críticos como um cavalo de Troia e, claro, como os seus autores se defenderam. Esta é uma análise objetiva do conflito, baseada estritamente nos argumentos apresentados por cada lado. Tudo começa lá em 1999, uma proposta interna para arrecadar fundos do Discovery Institute, que é um centro de estudos ligado à teoria do design inteligente, de repente aparece na internet. E quem vazou o documento já veio com uma afirmação bem forte, a de que ele revelava uma estratégia secreta para influenciar a cultura e a ciência. Bem rápido, o material foi apelidado de Documento Cunha. E a partir daí, ele deixou de ser só uma proposta de captação de recursos e virou algo muito maior, quase um ponto central de toda a controvérsia. Bom, enquanto o documento circulava, os críticos, incluindo aí defensores da teoria da evolução e humanistas seculares, começaram a levantar acusações bem sérias, baseadas no conteúdo que leram. Talvez a acusação mais grave tenha sido essa, a de que o documento era prova de um plano de longo prazo. A interpretação de muitos era de que se tratava de uma conspiração para impor uma visão religiosa específica a toda a nação. E olha que interessante. O suposto plano não se limitava à ciência, não. A alegação ia muito além, dizendo que o objetivo era controlar todos os aspectos da vida em sociedade, incluindo as leis, a educação e até o dia a dia das pessoas, caracterizando o documento como prova de uma conspiração para acabar com liberdades fundamentais e derrubar a separação entre igreja e Estado. E para completar, a outra acusação central era de que a tal estratégia representava um ataque direto aos pilares da investigação científica. Basicamente, uma tentativa de trocar um método empírico pela fé. Então vamos direto ao ponto. O que está, de fato, escrito no documento da Cunha? Por um momento, vamos deixar as interpretações de lado e focar apenas no texto. É a partir dele que a gente consegue construir uma base sólida para toda a discussão. A estrutura do documento se apoia em 3 ideias principais. Primeiro, ele faz um diagnóstico cultural, afirmando que a ciência e o mundo acadêmico são dominados por uma filosofia, o materialismo. A partir dessa premissa, ele propõe uma estratégia para desafiar diretamente essa visão de mundo e, por fim, estabelece metas bem ambiciosas. E aqui está um ponto fundamental. O alvo declarado do documento não é apenas a teoria da evolução, é algo muito mais amplo, o materialismo metafísico. Basicamente, a ideia de que a matéria é a única realidade que existe e que tudo no universo pode ser explicado por causas puramente físicas, sem necessidade de um propósito ou um criador. O documento, então, posiciona o design inteligente como o principal adversário intelectual dessa filosofia. O inimigo, segundo o documento, não é exatamente a evolução biológica. Para os autores do documento, essa visão não era só um equívoco científico, mas a causa de uma decadência moral e cultural da sociedade. Se o alvo é tão ambicioso, a estratégia também precisava ser. O plano é bem explícito. Usar o design inteligente como uma cunha, uma ferramenta para abrir uma brecha no que eles viam como o domínio do materialismo. A tática era começar no debate científico, mas o objetivo final ia muito além. A ideia era influenciar o ensino nas escolas, a política e, eventualmente, promover uma renovação cultural completa, trocando a visão de mundo materialista por uma que seja abertamente teísta. E se existia alguma dúvida sobre o objetivo final, esta citação do próprio documento deixa tudo bem claro. O texto diz, com todas as letras, que a meta é uma completa renovação cultural, que busca substituir uma visão de mundo por outra, de base teísta. Bom, com uma meta tão explícita, era de se esperar que os críticos reagissem de forma contundente. É aqui que entramos na interpretação mais famosa, defendida por figuras como a filósofa Barbara Forrest. É aqui que entra em cena a metáfora do cavalo de Troia, muito usada pelos críticos. Eles argumentam que o design inteligente não seria uma teoria científica de fato, mas sim uma estratégia para introduzir crenças religiosas na ciência e na educação pública de forma disfarçada. Com o tempo, o documento Cunha se tornou a principal evidência usada para sustentar essa tese do cavalo de Troia. A importância dele se tornou tão grande que uma cópia foi até arquivada pelo Centro Nacional de Educação Científica dos Estados Unidos, o que solidificou seu status de documento histórico na controvérsia. Para os críticos, esse documento é a arma do crime, a prova definitiva de que existe uma agenda religiosa por trás de uma fachada científica. Mas a grande pergunta é:
O que o texto, por si só, realmente sustenta? Essa é a questão central de toda a polêmica. E neste ponto é crucial fazer uma distinção muito clara entre o que está escrito e o que não está. O documento apresenta o design inteligente como uma teoria que seus defensores veem como legítima. O documento trata o design inteligente como uma teoria científica legítima, uma crítica séria que merece um lugar no debate acadêmico. O plano é usar essa teoria para desafiar o consenso científico. Agora, o que a gente não encontra em nenhuma parte do texto é uma admissão de má-fé. Não há uma linha que diga algo como, olha, a gente sabe que isso não é ciência, mas vamos usar como um disfarce para avançar nossa agenda. A estratégia toda parte da premissa de que o design inteligente é, de fato, defensável intelectualmente. Certo. Diante de alegações tão sérias assim, qual foi a resposta dos autores do documento? A reação do Instituto, no começo, foi de desdém. Eles disseram que as alegações eram tão confusas que a melhor coisa a fazer era ignorá-las. Os oponentes foram descritos como um tanto histéricos, e o Instituto chegou a admitir que, de certa forma, até gostou da notoriedade que esse interesse obsessivo dos críticos trouxe. Para tentar colocar a situação em um contexto histórico, eles fizeram um paralelo com a política dos anos 60, comparando o fervor dos críticos ao da John Birch Society, um grupo conhecido por suas teorias da conspiração naquela época. Mas apesar da reação inicial do Instituto, a história em torno do documento não esfriou. Pelo contrário, ela começou a se espalhar e a ganhar cada vez mais força. Essa escalada seguiu quase um roteiro. Começou como uma discussão acalorada em fóruns online, depois pulou para as reportagens na mídia tradicional e, por fim, ganhou um selo de legitimidade com publicações acadêmicas, como o livro que a professora Forrest Coe escreveu sobre o assunto. Diante dessa acusação de ser um cavalo de Troia, o Discover Institute, principal proponente do design inteligente, não se calou. Eles publicaram uma defesa oficial com um título bem provocador, o Documento da Cunha. E daí? E nesse texto, eles não apenas se defendem, eles tentam virar o jogo, redefinindo os termos de todo o debate. A resposta é muito estratégica. Ela não nega o documento, mas o reinterpreta. Eles fazem questão de separar o que chamam de ciência como método, que é o processo de observação e teste, de materialismo como filosofia. Ao mesmo tempo, acusam os críticos de criar uma teoria da conspiração para evitar o debate sobre as evidências que o design inteligente alega ter. E aqui está o principal contra-ataque filosófico da defesa, a acusação de que os críticos cometem uma falácia genética. O argumento é que os críticos estão atacando a origem da teoria, ou seja, as motivações de seus proponentes, em vez de discutir os méritos do argumento em si. É como invalidar uma ideia apenas por causa de quem a defende. Para tornar esse ponto mais claro, a defesa usa um argumento de simetria muito eficaz. Eles perguntam: o fato de Richard Dawkins ser um ateu conhecido invalida a ciência do darwinismo que ele defende? A resposta geral seria não. Então eles concluem que, pela mesma lógica, as motivações teístas de um cientista não deveriam invalidar os argumentos a favor do design inteligente. O critério, segundo eles, precisa ser o mesmo para os dois lados. E esta citação resume a principal jogada da defesa. É uma tentativa clara de mudar o foco do debate. A mensagem é: parem de discutir nossas motivações e vamos discutir os dados. A estratégia é levar a conversa para o campo da evidência empírica e não da crença pessoal. Bom, depois de ver o documento, a acusação e a defesa, onde isso tudo nos deixa? O caminho agora é analisar os pontos centrais do conflito, comparando o que está no texto do documento com o que cada um dos lados alega. Uma análise textual do documento confirma, sem dúvida, a existência de uma agenda cultural. Confirma que o materialismo é o alvo. E confirma que o design inteligente é um instrumento dessa agenda. No entanto, o texto não chega a provar a narrativa de que se trata de uma fraude consciente. Ele não contém uma confissão de má-fé. E essa distinção é fundamental. Para críticos como a filósofa Barbara Forrest, o caso está encerrado. O documento é a prova do crime. A leitura que ela e outros fazem é que ele revela um plano conspiratório para minar a separação entre igreja e Estado e, no fim, substituir a ciência por um dogma religioso. E essa visão, a da conspiração, se tornou a narrativa dominante sobre o que é o movimento do design inteligente. O raciocínio dos críticos geralmente segue 3 passos bem definidos. Primeiro, o documento revela, sem sombra de dúvida, uma motivação religiosa e cultural. Isso é um fato textual. Segundo passo, que é um salto interpretativo, se a motivação é religiosa, então a teoria em si, o design inteligente, não pode ser científica.
E o terceiro passo, a conclusão. Portanto, tudo não passa de criacionismo requentado, uma tática para invadir o debate público e as salas de aula. E é exatamente nesse pulo entre o passo 1 e o passo 2 que uma análise puramente textual encontra um problema. A ideia de que uma motivação religiosa invalida uma proposta científica não é algo que está no documento, é um argumento filosófico externo. Afinal, a história da ciência está cheia de grandes cientistas com fortes convicções religiosas. O documento, por si só, não prova que o design inteligente seja falso. Ele apenas deixa claro por que os seus defensores gostariam que ele fosse verdadeiro. Isso nos leva a uma distinção que é fundamental. O documento prova a existência de um projeto cultural bem articulado? Sim, sem a menor dúvida. Mas ele prova que seus autores estão conscientemente promovendo uma ideia que eles mesmos sabem ser falsa? Bom, isso o texto não diz. E aqui é preciso ser justo, os críticos acertam em muitos pontos, baseando-se unicamente no texto. É inegável que as metas são culturais e têm uma base cristã. Fica claro que o plano integra ciência, política e educação, e que existe sim um conflito ideológico frontal com o materialismo. Tudo isso desmonta qualquer tentativa posterior de apresentar o design inteligente como um movimento puramente científico e neutro. A agenda cultural está ali, preto no branco. Então, vamos pensar. Se o texto não chega a confessar uma fraude, por que essa narrativa do cavalo de Troia se tornou tão forte? Qual é a real função dela nesse debate? A gente poderia chamar isso de espantalho de Troia. É uma construção retórica muito eficaz, porque ela muda completamente o foco da conversa. Em vez de se discutir se os argumentos técnicos do design inteligente são válidos ou não, o debate passa a ser sobre as intenções ocultas dos seus defensores. Com isso, a discussão sai do mérito científico e entra no campo da conspiração. Ok, deixando de lado as motivações, estratégias e interpretações, resta uma pergunta importante. No final das contas, qual foi o resultado de toda essa polêmica para a própria ciência? Uma coisa é fato, a estratégia não ficou apenas no campo das ideias. Houve um esforço real de autores como Michael B., William Dembski e Stephen Meyer para formular os argumentos do design inteligente de uma maneira científica. Eles não estavam apenas militando, eles estavam tentando usar a estrutura e a linguagem da ciência para validar suas proposições. Independentemente de quem ganhou o debate, a controvérsia em si acabou deixando um legado inesperado, gerando discussões que se mostraram muito importantes, tanto para a ciência quanto para a filosofia. A controvérsia acabou, de certa forma, sendo produtiva. Ela forçou a comunidade científica a refinar e defender melhor suas próprias teorias. Fez com que debates importantes sobre a origem da informação no DNA, sobre os limites do neodarwinismo e até sobre a definição do que é ciência fossem aprofundados. De repente, os dois lados foram obrigados a ser mais rigorosos em seus argumentos. Isso não é novidade na história. Muitas vezes a ciência avança justamente quando é colocada sob pressão. É como um teste de estresse. Controvérsias, mesmo as que vêm carregadas de ideologia, podem forçar os cientistas a reexaminar certezas, expor pressupostos escondidos e, no processo, refinar suas hipóteses. Às vezes, o conflito pode ser um motor para o conhecimento. E isso nos deixa como a pergunta para refletir. Quando um desafio, mesmo que venha de fora do campo científico, força a ciência a se aprofundar em suas questões mais fundamentais, isso deve ser visto como um retrocesso? Então, o ponto crucial aqui é que essa controvérsia vai muito além de uma simples discussão sobre dados científicos. Ela, na verdade, reflete um profundo desacordo sobre a própria filosofia da ciência, sobre o que a ciência é e qual o seu papel na cultura. É um verdadeiro choque de paradigmas. E isso nos deixa com uma reflexão final bastante provocadora que reenquadra todo esse assunto. Em vez de vermos tudo isso como uma simples disputa, talvez estejamos diante de um motor, ainda que bastante conflituoso, para a maturação intelectual. A história da ciência parece sugerir que debates amplos, por mais acalorados que sejam, raramente representam um retrocesso.